Boa noite a todos. E a gente vai dar continuidade, né, ao nosso estudo do capítulo 12, item do 11 ao 16, o duelo. E aí, para contextualizar, né, o título, o duelo, o que é que o dicionário nos traz sobre o duelo, né? É uma disputa em combate de confronto entre duas pessoas, motivadas em geral por um desagravo à honra, desavenças individuais, familiares, em facções ou grupais e outros tipos de confronto de cunho fortemente emocional. Então, vamos dar o início, né, à leitura do item 11. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve conduzir a determinado ponto, faz pouco caso das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo, ao alcançar, pouco lhe importa que as uzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Ambos lhe roçam a epiderme, sem o ferirem nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que deveis seguir. Aqui, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade. Pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não se terá implantado aí, reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem, como recordação longínqua, a vaga de um passado que se foi. Os homens não conhecerão outro antagonismo, e senão a nobre rivalidade do bem. Então, só para complementar esse item, né, tem uma questão do capítulo 6 da Lei de Destruição, né, do Livro dos Espíritas, que Kardec pergunta aos espíritos, né? O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? E os espíritos respondem, não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que antigamente consideravam com o juízo de Deus. E aí eu vou dar continuidade agora ao item 12, que ele vai nos contextualizar, né? O que quis falar sobre essa questão dos combates de antigamente. Aí o item 12 ele continua. Não há dúvida de que o duelo, em certos casos, pode constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem de suportar as ofensas. Não vos disse o Cristo que há mais honra e coragem apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro, no Jardim das Oliveiras, embainha a tua espada, porque aquele que matar com a espada perecerá pela espada? Por essas palavras, não condenou para sempre o duelo?
efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, que ruge a primeira ofensa, onde a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer lavá-la com sangue. Ah, que ele trema, porque no fundo da sua consciência uma voz lhe brandará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar minha honra, responderá ele a essa voz. Ela, porém, retrucará: quiseste salvá-la diante dos homens, por alguns instantes que te restavam a vida na terra, e não pensastes em salvá-la perante Deus, pobre louco. Quanto sangue exigirá de vós o Cristo, por todos os trajes que recebeu? Não só o feriste com os espinhos e a lança, não só o pregastes no maldeiro infamante, como também o fizeste ouvir, em meio à sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos ele vos pediu? O último brado do cordeiro foi uma prece em favor dos seus algozes. Oh, como ele perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros, e então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso, e vos trará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela não temeria cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo. Mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Ao vos criar, terá Deus vos concedido o direito de vida e de morte, uns sobre os outros? Não somente a natureza lhe conferiu esse direito, para se reformar e se reconstruir quanto a vós, não permite sequer que disponhamos de vós mesmos. Como suicida, o duelista se achará marcado com sangue, quanto comparecer perante Deus. E a um e a outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com sua justiça aquele que lhe disse raca, seu irmão, qual mais severa não será a pena para quem chegar à sua presença com as mãos sujas de sangue de seu irmão, Santo Agostinho. E aí o 12, né, e o 13, que a gente vai dar continuidade, ele vai relembrar como surgiu os duelos, né? Lá no século XVIII e um pouco do século XIX, né? As pessoas que se sentiam feridas, afrontadas moralmente, elas se achavam no direito de pedir um duelo, né? E aí ainda solicitavam padrinhos, né? E existia um juiz. E aquele que se sentia afrontado nem dava o direito de recusa do outro, porque se ele se recusasse naquele momento a participar desse duelo, de alguma forma ele estaria condenado, né? E assim, a história deixa claro que essas pessoas que se sentiam feridas, afrontadas moralmente e solicitavam o duelo, é porque elas tinham certeza da vitória, porque elas tinham conhecimento das armas, né, que elas iam usar. E esse duelo, ele funcionava da seguinte forma, né? As pessoas ficavam de costas, escolhiam as armas, o juiz contava e no momento que ele terminasse a contagem, eles se viravam e um duelava contra os outros, né? Podia ser espada de madeira, arma, a que a história fala, né? E aí, esses dois itens, eles se referem a esse histórico também, porque aquele que aceitava também duelar, sabendo que não tinha condições, era uma forma de suicídio, né? Ele estava ali rompendo com a forma dele de se reformar caso ele tivesse agido de alguma forma errada, né? E aqui, agora a gente vai dar continuidade, ele vai mostrar exatamente que após a vinda de Jesus, esse contexto mudou completamente, porque naquela época eles achavam que ia ser aquele que Deus escolhesse, né? E a gente conhece como isso funciona, porque a pessoa para solicitar um duelo a outra é porque ela se sente realmente superior, que ela vai vencer, né? E aí a gente vai dar continuidade aqui para compreender melhor.
Item 13. O duelo. Como outrora, o que se dominava o juízo de Deus é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que direis, no entanto, se visseis dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para resolver a contenda entre eles, reconhecendo se está a razão naquele que melhor sofreste a prova. Qualificareis esses costumes de insensatez? O duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista experiente, é um assassínio cometido a sangue frio, com toda a premediação possível, pois ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de uma fraqueza e inabilidade. É um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar esta alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão, mas então isso não é voltar sobre outra forma ao juízo de Deus da Idade Média? E nessa época, a culpa era infinitamente menor. A própria denominação de juízo de Deus indica fé ingênua, é verdade. Mas, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia deixar que o inocente sucumbisse, ao passo que no duelo tudo se resume à força bruta, de tal sorte que não raro é ofendido que sucumbe? Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que o Cristo ensinou e exemplificou. Só então desaparecerão esses impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem, um espírito protetor. Aí eu vou dar continuidade aqui ao item 14, que ele vai complementar isso, né? Que juízo farão de mim? Costumais dizer, se eu recusar a reparação que me é exigida, ou se não reclamar de quem me ofendeu, os loucos, como vós, os homens atrasados vos censurarão. Mas o que se acharem esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinde de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido, respondei de modo áspero e dai uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Que contas ficareis devendo à sociedade, se a privardes de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haverdes roubado o marido a uma mulher, o filho a uma mãe, ou o pai que servia de amparo aos filhos? Certamente, o autor da ofensa deve uma reparação, porém não lhe será mais horroroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convenho em que algumas vezes, por ele achar-lhe gravemente ferido, quer que sua pessoa, que nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre, mas além de ser estúpido, arriscar a vida contra um miserável capaz de praticar uma infâmia, dá-se-á que afronta. Seja ela qual for, morto ou ofensor, deixa de existir, o sangue derramado não dará mais destaque a um fato que, se falso, cairá por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar esquecido no silêncio, nada mais restará, pois senão a satisfação da sede da vingança. Ah, triste satisfação, que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a cauticantes remorsos, e se é ofendido, que sucumbe onde há reparação. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a essa máxima. Não façais aos outros o que não gostareis que vos fizessem.
Então desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier. Aí, para complementar esse item, né, para melhorar a nossa compreensão, eu encontrei um texto, né, que se chama Conflito, o autor é o Emmanuel, e a psicografia de Chico Xavier, do livro O Vigor. O Viajor, aliás. E ele fala o seguinte: antigamente, o duelo surgia por hábito deplorável, desfigurando o caráter e endoando a cultura. Empenhava-se antagonista, com a presença de testemunhas, em golpes violentos, legalizando o homicídio em nome da honra. O progresso aboliu semelhante nódoa. E assim, não sei se todos sabem, eu pelo menos não sabia o que era nódoa. E aí eu fui procurar, né? É uma ação ou ocorrência considerada desonrosa, que prejudica a reputação, né? E aí, repetindo, né? O progresso aboliu semelhante nódoa de nossa face. Todavia, o conflito continua em outras modalidades, adentro de nossa vida. Não mais o característica fulminante dos apetrechos de matar ou ferir, mas a golpe em câmera lenta, que o ódio e a incompreensão, a ignorância e a crueldade arremessa por onde passam, gerando perturbações e enfermidades por toda parte. Vemos o duelo mental torturado e aniquilando criaturas, mantido por nossas atitudes delituosas, de uns para com os outros, quando não se exprime sem forma perceptível aos sentidos comuns, a feição da troca de dardos invisíveis, penetrando corações, arranjando-os muitas vezes aos tormentos do hospício ou à vala da morte. Fujamos de toda ideia que signifique discórdia e maledicência, ciúme e desespero, maldade e intolerância, porquanto as imagens desse teor, a fluírem constantes de nossa fonte mental, possuem vitalidade própria, corporificando-a com a persistência de nossas irreflexões repetidas e atingindo o objetivo de nossas projeções, a operar em desajustes e flagelação, regressando a nós mesmos, que lamentavelmente retornam, trazendo-nos de volta a aflição e o infortúnio que tivemos causado. O amor é lei universal, mas a justiça nos segue, serena e inexorável, para que todos nós tenhamos no caminho o justo pagamento de nossas próprias obras, né? Então ele dá essa compreensão assim para a gente em relação ao duelo, né, que existe dentro da gente, né? Esses pensamentos, né, que a gente emite, né, quando estamos em alguma situação de adversidade, né? E essas farpas mentais contribuem para esses duelos que hoje se fazem presente em nossas vidas, né? E faz parte do nosso cotidiano. Quantas pessoas não ficam aí madrugadas, acordadas para assistir lutas, para assistir confrontos, né? Que tipo de sentimento emite essas pessoas quando estão assistindo situações como essa, né? E aí esse texto ele fala sobre o amor universal, né? Quantas pessoas investem em briga de cachorros, né? Pitbulls, em brigas de galo, né? Isso são formas de duelo que está emitindo sentimentos negativos em nossa vida, né? E aí eu vou dar continuidade aqui para a gente concluir com outro texto, né, uma outra reflexão que vai nos remeter, né, a esse tipo de sentimentos que tem nos causado esse duelo, né, de sentimentos assim, que são embutidos de forma, digamos assim, quando a gente assiste, quando a gente presencia, quando a gente pensa, esses sentimentos eles vão sendo embutidos no nosso interior, né? E em algumas situações eles vão se fazer presente e causar essa diversidade, né? Então eu vou dar continuidade aqui a esse item para a gente concluir com outro texto e remeter a essa nossa reflexão interior. Então o item.
O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, despreza a vida que lhe veio de Deus, despreza a vida de seu semelhante, que só pertence a Deus, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável, que, impelido pela cupidez, se introduz numa habitação para roubar e matar os que opõem aos seus desígnios. Este último é quase sempre uma criatura sem educação, com noções imperfeitas do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, enquanto o outro age com método e polidez, o que faz que a sociedade o desculpe. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o infeliz, que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de asperação. O duelista não tem como desculpa o arrebatamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação, ele sempre dispõe de tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com desígnio premeditado. Tudo é calculado e estudado para matar com mais segurança o adversário. É certo que também expõe a vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele, então, só vê um ato de coragem e de desprezo à própria vida. Mas haverá coragem por parte daquele que está seguro de si? O duelo, resíduos do tempo de Bárbara, em que o direito do mais forte constituía lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra. E à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Agostinho. E ao item 16 é a nota que eu estava fazendo referência, que fala o seguinte: os duelos vão se tornando cada vez mais raros, e se de vez em quando ainda se vêem alguns exemplos dolorosos, o número deles não se pode comparar com os que ocorriam antigamente. Outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, o que levava a tomar as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos consiste no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição do semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes, e é curioso acompanhar-lhes a gradação, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam protegidos por armaduras e munidos de lança, até que o porte de um simples espada à cintura constituía mais um adorno e um acessório do brasão que uma arma de agressão. Outro sinal da modificação dos costumes é que, outrora, os combates singulares se davam em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é um acontecimento que causa emoção, ao passo que em tempos passados ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará estes últimos vestígios da bárbara, incutindo a nós homens o espírito de caridade e de fraternidade. E aí, como eu falei, eu trouxe aqui um texto, que é do livro Rumo Certo, pelo espírito também de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é o Agressores e Nós, Quase sempre categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos intoleráveis. Entretanto, o Divino Mestre que tomamos por guia determina que venhamos a perdoá-los 70 vezes 7. Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso desinibir o coração, escamando-o de quaisquer ressentimentos e estabelecer o equilíbrio das potências mentais, a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. Como, porém, executar semelhante feito? Compreende-o que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais. Reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência. Se a injúria nos visita o cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, e situando-nos no lugar deles,
analisemos o que estimaríamos receber do melhor das leis divinas, se estivéssemos em análogas circunstâncias. À luz do novo entendimento que nos reportará dos recessos da alma, observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. Recordaremos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas ou pequenas acusações indébitas e as mútuas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros, até que eles, sem maior resistência diante de nossas mesmas provocações, caem na posição de adversários perante nós. Efetuado o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina em favor deles e a nosso próprio benefício. Então, diante de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo, e sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias falhas, antes de rogar para os nossos ofensores, e repetiremos com todas as forças do coração: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Bem, meus irmãos, concluímos, né, o capítulo 12 hoje, o item do 11 ao 16, o duelo, né, e assim, conto também com a contribuição de vocês, e para mim, né, essa reflexão que ficou, assim, foi muito forte em relação, porque a palavra já diz duelo, né, é uma disputa de combate, então assim, ninguém disputa sozinho, né, esse combate, então cabe a nós, como cristão, como entendedores, como estudantes da doutrina espírita, saber que qualquer sentimento que venha causar adversidade, que venha causar duelo, nós temos o poder de combatê-los, né, antes que eles se tornem de fato uma adversidade. E esse último texto agora que eu li foi isso que ficou, né, a gente precisa pedir perdão, a gente precisa combater essas farpas mentais que acontecem na nossa vida contra o nosso irmão, contra diversas situações, porque é muito mais fácil a gente até querer amenizar a nossa dor, dizendo, mas ele tem culpa, ele enalteceu o que nos feriu, né, e causar, de fato, esse duelo dentro da gente, não emitindo amor para aquela pessoa, não emitindo um sentimento bom, né. Então, assim, esse duelo mental, hoje em dia, graças a Deus, a gente não tem o duelo bárbaro, né, de violência, de derramar sangue, mas esse duelo mental, ele ainda existe no nosso dia, e é isso que leva para as nossas más tendências, né. Então, assim, eu acho que o orar e vigiar, ele fortemente vem de encontro, né, a esses sentimentos que surgem na nossa vida, porque nós precisamos conviver como sociedade, nós precisamos aprender com as diferenças, né, não somos iguais, todos nós temos as nossas qualidades e nossos defeitos, mas é muito mais fácil a gente apontar digamos assim, a deficiência do nosso irmão do que a gente emitir amor para ele, né? É muito mais fácil a gente estar apontando. Então, foi essa reflexão que ficou, esse aprendizado para, de fato, a gente combater esses maus sentimentos, né? Esses duelos mentais que acontecem com grande frequência na nossa vida. Então, eu passo a palavra para você, Antônio, para os meus companheiros aí de estudo para complementar a reflexão, ou se eu tiver falado alguma coisa que não convém, também orientar a correção. Retorno a palavra para você. Muito obrigado, Kaline. Nossa gratidão para você que estudou e trabalhou e trouxe esses textos, essa exposição, para nossa melhor compreensão, né? Parabéns. Vamos abrir, então, de imediato, a palavra para os nossos irmãos, para que possam se pronunciar.
Então, uma honra, já vi aqui, Elisângela. Boa noite, meu povo. Vocês estão me ouvindo? Sim, claro. É porque eu tirei o meu fone, porque fala um probleminha aqui, eu achei melhor falar sem o fone. Aline, antes de qualquer coisa, obrigada. Explanação maravilhosa, assim, nos agraciou, né, com várias reflexões aqui. Ao passo que você ia dissertando aí, que você ia lendo os textos, foram me ocorrendo várias reflexões, assim, até nas questões do dia a dia, coisas que a gente tem visto aí, né? Por exemplo, essa última reflexão que você falou aí, questão dos nossos duelos mentais, né? Nossas sombras. E quando tem até um ditadozinho, né? Quando um não quer, dois não brigam. Porque ao invés da gente tentar, é muito difícil, né? Essa questão de você calar suas sombras, você se edificar em cima disso. Em vez de você revidar a um irmão que me instiga a lutar, né? Que é o duelo, entre aspas, você revidar com amor, né? Mas a gente tem que colocar em mente, eu estou tentando trazer isso na minha vida, que a nossa evolução não deve depender dos outros, né? Então, assim, se o outro quer duelar, ele que resolve o problema dele. Se você não puder ajudar, se você não tiver como ajudar, se você não tiver nesse grau de evolução que possa ajudar ele, mas que pelo menos a gente se ajude, que a nossa evolução não dependa dele, né? De fato, depende de nós. E eu fiquei pensando nessa outra questão que você falou em relação aos duelos, né? Que tantas pessoas se regozijam, sentem prazer em ver lutas. Eu, de fato, foi uma coisa que eu nunca gostei na minha vida, desde criança, seja ela de que natureza for, né? Gente que gosta de ver luta entre humanos, luta em animais de outra espécie. Isso nos remete à antropologia, né? Me levou à questão antropológica. Aquele homem primitivo, homem da caverna, que foi obrigado, essas pessoas que gostam de ver luta, que sentem prazer com isso, simplesmente estar ali refletindo aquele homem primitivo que está adormecido, que foi obrigado a adormecer, essa coisa, a questão do primitivo, devido até à própria evolução do tempo, né? Mas que ele ainda guarda esse grau que precisa evoluir, né? Essa involução, esse homem primitivo que ainda precisa evoluir, né? Aquele homem bárbaro lá da caverna. Então, é aquilo que eu falei no começo, a questão de você trabalhar essa evolução, né? Você sentir prazer nisso. Porque existe até uma área da psicologia que estuda nisso, cérebros que tem certas áreas do cérebro que são ativados quando a pessoa escuta notícia de desgraça, que gosta só de ouvir isso. Eu, particularmente, evito, sabe? Porque eu penso que eu me cerco de uma energia muito negativa e não é bom, gente. Né? Eu sei que acontece coisa ruim todo dia, mas eu não tenho que ficar ligado nisso o dia todo. E tem que orar para melhorar, né? A gente tem que orar pela melhora da psicosfera. Nosso planeta, nessa casa, nossos amigos. Enfim, obrigada, Kaline, maravilhoso. Era só isso que eu tinha para falar, meus irmãos. Vou passar a palavra ao Antônio. Obrigada. Obrigado, Elisa, por compartilhar conosco essa reflexão que veio nos fazer pensar também, vamos lá, nos aprofundarmos sobre a exposição de Kaline e também vermos esse tema de um viés diferente. Fátima está pedindo a palavra. Pois Kaline, parabéns, e Elisa também. Realmente, tanto o que Kaline falou, quanto que Elisa concluiu agora, me levou também a muitas reflexões, né? A vermos como o ser humano continua ainda com todas aquelas não sei nem dizer a palavra, aquelas mais inclinações do passado, né? Que antigamente se via a luta dos gladiadores, se ficava nas arenas para ovacionar toda aquela violência. E hoje o que se mudou é só que agora você liga uma televisão ou olha a internet e você vê isso, né? É o que a gente vê nessas lutas de MMA, de boxe, que é uma luta tão violenta também, né? É assim como dos animais, né? Eles fazem rinhas, né? Rinhas de
de aves, seja de galos, de pássaros, de cachorros, e eles têm um prazer enorme de ver isso, né? Assim como a gente vê também as desgraças humanas, os acidentes que acontecem, as pessoas têm o prazer de ficar vendo isso, né? Então, a gente fica pensando, meu Deus, como é que é possível que tem pessoas que ainda pensam dessa forma, que ainda estão nesse nível de evolução, né? Ou seja, que não cresceram, que não aprenderam nada ainda, né? Então, voltando aqui ao nosso tema, que é o nosso estudo do duelo, eu tinha visto aqui em Timóteo, na segunda carta de Timóteo, onde Paulo fala, né, onde ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. Então, é esse o combate que cabe a nós, é esse o duelo, né? Combater o bom combate, e não esses outros que nos afastam do Evangelho, nos afastam do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo. É que combatemos, sim, o bom combate e saiamos desse ciclo, né, de maus combates. É isso aí, Antônio, devolvo para você. Obrigado, Fátima. Boa reflexão essa, não é? Nós combatemos, sim, pelo bom combate, naquilo que nos afasta dos nossos próprios equívocos. Aí eu vou deixar espaço aberto ainda para mais algum irmão que queira se pronunciar. Vamos aproveitar o tempo. Senhor Inácio, gostaria de dizer alguma coisa? Claro, com certeza. Primeiramente, parabéns, Carlinhos, e obrigado pela oportunidade que você concede a nós. É muito gratificante nós vermos o alcance da doutrina espírita. Com o conhecimento, com a busca, com o estudo, com as reflexões que a doutrina espírita nos promove, a gente verdadeiramente consegue fazer as reformulações que a gente necessita. Se a doutrina espírita não tivesse chegado até nós permaneceríamos como estávamos vivendo, como vivíamos. Estou colocando isso e na minha convicção é que cada um de vocês já está diferente. Porque, veja só, primeiramente, as pessoas não sabem o que estão fazendo aqui. Por isto que a humanidade vive e convive em um verdadeiro duelo. Existe uma briga entre os seres por coisas da vida. Estão em verdadeiro combate. As pessoas estão se degradando constantemente. Vivemos em verdadeiro conflito porque não sabemos qual é o objetivo da vida. Nós não sabemos o que viemos fazer aqui. Nós achamos que a vida é essa e acabou. Então a gente está meio que... Nós não temos resignação. Nós não temos a verdadeira fé no amor, na bondade, na justiça de Deus. Porque a gente fica apegado, a gente fica desesperado com certas coisas. A gente tem medo de perder. A gente não sabe, na verdade, o que está fazendo aqui. Antes de voltarmos a nossa atenção para refletirmos a vida dessa forma que a doutrina espírita está nos mostrando. Então é muito bom vê-la, Carlinhos, junto conosco, né, refletindo sobre instruções dos Espíritos, sobre os Evangelhos, sobre a conduta do homem. Porque é interessante, como
como a gente faz vinculações às temáticas. A gente fala em duelo, mas na leitura que nós fizemos hoje à tarde do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, eu fiz um destaque de um pequeno parágrafo desse capítulo. O capítulo tem o título A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Caramba! Quer dizer, como é que eu reformo o meu caráter disciplinando o pensamento? É possível? Aí ele diz para a gente, abre aspas, as vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Uma obra, muitas vezes inconsciente, elabora-se. 1000 obreiros misteriosos trabalham na sombra. Nas profundezas da alma, esboça-se um destino inteiro. Em sua ganga, o diamante purifica-se ou perde o brilho. Então, Seu Inácio, seu som tá fora, você fechou seu microfone. desculpe. Isso. Então, a gente vai perceber que somente com essas novidades que a doutrina espírita está nos trazendo, faz com que nós busquemos verdadeiramente nos conhecer. Porque antes não havia essas orientações. Antigamente, quando se falava, e é aquela história, eu tenho que tirar proveito, eu tenho que me destacar, eu tenho que estar assim, eu tenho que estar assado. Então, nós não pensávamos que todo o trabalho é nosso. Só eu posso cuidar de mim. E nós temos orientações que a gente precisa seguir. Essas orientações são as orientações do Cristo. Acontece que é preciso verdadeira fé, convicção de que o que ele disse é verdade. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça não rói e o ladrão não rouba. Mas quem são os que realmente levam a sério isso aí? Então, a gente está começando a se conhecer agora. Ele diz assim, mais um pouco à frente ele fala, os raios do bem e as sombras do mal lá se confundem no caos perpétuo, no nosso íntimo. É o combate incessante da paixão e do dever, em que quase sempre a paixão sai vitoriosa. Primeiro que tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Leon Denis está mostrando para nós o nosso interior. O nosso interior é de um combate entre a sombra e a luz, porque a gente não tem balizas para orientar e manter, renovando, em sentido uniforme, nosso padrão mental. É por isso que eu fico até meia-noite, 2 da manhã, assistindo luta de boxe, e etc e tal. Porque o meu padrão mental ainda é esse. Agora, aquele que volta-se agora para outros parâmetros, aquilo incomoda, aquilo faz mal, aquilo não é atraente. Porque, como foi dito, as minhas vibrações expulsam as que não estão em acordo com ela. É aí que a gente muda. E eu não devo satisfação ao próximo, eu devo satisfação a mim.
Porque é para isso que eu estou aqui. Cada um de nós que encarna está aqui para melhorar-se. Nossa gratidão deve ser plena, porque somos privilegiados. Na atualidade, temos os evangelhos do Cristo e a luz da doutrina espírita. E temos, que bom, esta oportunidade que nós nos permitimos estar juntos aprendendo. Isto é algo que a gente não tem nem como mensurar. Mais à frente, talvez a gente vá se perceber, porque hoje eu tenho a plena certeza dos benefícios que a gente consegue aurir quando a gente busca voltar a nossa atenção para nossas corrigendas, nossas evoluções. A paz, o equilíbrio, a serenidade que a gente precisa está em nós. E só para eu encerrar, existe outro ponto aqui que ele fala e é interessante, que ele diz assim: a fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos. Porque se uns são bons, os outros sê-lo-ão igualmente. E todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica. Ao passo que, se nossos atos são bons e nossos pensamentos maus, apenas haverá uma falsa aparência do bem e continuaremos a trazer em nós o foco malfazejo, cujas influências, mais cedo ou mais tarde, derramar-se-ão fatalmente sobre nossa vida. Então, eu preciso saber que quando eu faço algo, eu faço isso de consciência. Não devo fazer para que as pessoas vejam. Eu tenho que fazer de coração. Eu tenho que fazer convicto, para que não haja em mim um conflito. Eu faço algo, mas eu penso diferente. A hipocrisia fere primeiramente ao hipócrita, e ele não sabe disso. Como a doutrina espírita é profunda, como ela tem lições para nos dar, se a gente verdadeiramente tiver olhos de ver e a vontade de buscar. Está tudo à nossa disposição. Minha gratidão a vocês, mais uma vez, por esta oportunidade salutar de estarmos juntos aprendendo. Obrigado, Kaline, por sua exposição da noite. Obrigado, Antônio. Devolvo a palavra. Obrigado, Sr. Inácio. Obrigado, Fátima. Obrigado, Elisângela. Obrigado, Kaline, por todo esse trabalho, por esse carinho que tem conosco, sempre de nos beneficiar através do seu trabalho, das suas reflexões. E só chamando um pouco aqui para um viés que foi levantado por Fátima, que é o bom combate. Olha, toda a perspectiva histórica do duelo é interessante, porque é uma materialização violenta de um lado desse duelo. E todo mundo ainda acha, né, embora nós sabemos que estamos refletindo sobre isso, mas tem muita gente que acha que o duelo é coisa do passado, mas é uma coisa do presente. O duelo nós mantemos todos os dias, na nossa família, nos nossos trabalhos, nas nossas relações, e ele é sempre ingrato, ele não é profícuo, ele leva à destruição do próprio caráter, se esse duelo se for para beneficiar o orgulho e o egoísmo humano. Então, meus irmãos, vale a pena duelar para nos afirmarmos como espíritos
inferiores à nossa matéria? Ou vale a pena duelar, colocar em evidência nosso espírito sobre a matéria? Esse é o bom combate. É quando você luta por si mesmo. E lutando por si mesmo, luta pelos outros. Esse é o bom combate. Meus irmãos, existe um verbo muito difícil de gente pronunciar, da gente falar no nosso dia a dia, que é o renunciar. Nós temos que renunciar. Isso vai fazer a mudança. Temos que renunciar aos nossos maus hábitos, temos que renunciar à nossa ignorância, temos que renunciar a essa ideia fixa de nos afirmarmos materiais. Tem uma possibilidade para cada um de nós. É cada um de nós dizer, eu renuncio. Eu renuncio aos vícios, aos equívocos. Eu renuncio à minha materialidade temporária. Se nós fizermos esse combate, se travarmos esse duelo contra o lado escuro, contra as nossas sombras, vale a pena. E em travando contra nós mesmos, no nosso íntimo, nós estaremos fazendo a nossa parte. Se cada um de nós fizer isso aí, a renúncia será individual e coletiva. Se todo mundo pudesse renunciar e quisesse verdadeiramente renunciar, como as coisas se arrumariam, né? E nós passaríamos a ser úteis aos nossos semelhantes, caridosos e justos. E isso seria, assim, um exponencial. Atendendo aqui esse verbo, poderia, por si só, ele pronunciado individualmente, poderia ser a mudança coletiva.